Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer as operações com radicais. Vamos recordar o que é mesmo operação em matemática? Em matemática, a palavra operação significa transformar dois números em um terceiro número. Então, se eu vou fazer operações com radicais, eu vou transformar dois radicais em um terceiro radical. E essas transformações, quais são? São a soma algébrica, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação, ok? Primeira delas, soma algébrica. Antes de falar da soma algébrica, a gente precisa saber o que são radicais semelhantes. Dizemos que dois ou mais radicais são semelhantes quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, observa aqui, olha, observa aqui. Nós temos aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. Nós temos aqui esses dois radicais, raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10. Pessoal, esse númerozinho menos 3 aqui, olha, ele só está aqui dizendo quantas raiz quadrada de 10 eu tenho, tá? Então, isso aqui é chamado de coeficiente numérico. Ele não faz parte do radical, ele só está dizendo quantos radicais eu tenho. Tá? O radical, quem é? É raiz quadrada de 10. E aqui, quem é? É raiz quadrada de 10. Então, qual é o índice nesse radical? Quando o índice não está escrito, ele vale 2, lembra? Ele vale 2. E aqui também, quando o índice não está escrito, ele vale 2. Portanto, esses dois radicais têm o mesmo índice 2 e o mesmo radicando. Quem é o radicando? O radicando é o 10. E 10. Então, eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Portanto, eu posso dizer que são radicais semelhantes. São radicais semelhantes. E esse outro exemplo? Qual é o índice? 3, 3 e 3. Todos os três radicais têm índice 3. Qual é o radicando? 2, 2 e 2. E quem é esse menos 10 aqui? É a quantidade de raiz cúbica de 2. E esse 7 é a quantidade de raiz cúbica de 2. E qual é a quantidade de raiz cúbica de 2 que tem aqui? Quando não está aparecendo, é porque eu tenho apenas uma raiz cúbica de 2. Então, nós temos índices iguais e radicandos iguais. Portanto, eu posso concluir que os três são radicais semelhantes. São radicais semelhantes. Então, continuando. Se você encontrar uma expressão que contém radicais semelhantes, nós podemos reduzi-la a um só termo, ou a um só radical. Por exemplo, então aqui eu tenho, primeiro eu observo, qual é o índice? 2, 2, 2 e 2. Todos têm índice 2. Mesmo radicando, 5, 5, 5 e 5. Todos têm o mesmo radicando. Portanto, eu posso transformar isso aqui num único radical, tá? Para isso, basta somar os coeficientes numéricos. Quais são os coeficientes numéricos? 2, 3, menos 7 e menos 10. Então, eu vou fazer a conta só com eles, tá? Para facilitar, eu já coloquei eles aqui, ó. 2 mais 3 menos 7 mais 10. Fazendo essa conta aqui, e recordando, isso aqui, olha, é dinheiro e dívida, tá? Então, eu tenho mais 2 e tenho mais 3. Portanto, eu tenho mais 5. Mas estou devendo 7 e 10. Então, estou devendo 17. Então, o dinheiro que eu tenho 5, dá para pagar minha dívida de 17? Não, né? Eu vou ficar devendo 17. 17 o quê? Raiz quadrada de 5. 17 não, 12, desculpa. Vou ficar devendo 12, o quê? Raiz quadrada de 5. Então, o que eu fiz? Eu fiz a conta somente com os coeficientes numéricos e repeti o radical. É assim que a gente faz. Próxima, letra B. Qual é
o radical, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Eles são semelhantes. Então, eu posso fazer a conta apenas com os coeficientes numéricos. Então, 5 mais 2 mais 10 menos 12. Então, eu já coloquei aqui, ó, 5 mais 2 mais 10 menos 12 dá 5. 5 o quê? Raiz de 3, tá? Próxima. Menos, olha, raiz cúbica de 7, raiz cúbica de 7, raiz cúbica de 7, raiz cúbica de 7, raiz cúbica de 7. Todos os radicais são semelhantes, portanto, eu posso fazer a conta apenas com os coeficientes numéricos. Menos 4, mais 5, menos 8. Aqui não tem um número, então é 1, lembra? Quando o número não está aparecendo, ele vale 1, tá? E aqui vale 7, tá bom? Então, eu vou fazer a conta com esses números. Então, eu vou fazer o quê? Menos 4, mais 5, menos 8, menos 1 e mais 7. E vou repetir a raiz cúbica de 7. Então, vamos fazer a conta aqui. Menos 4 com mais 5 dá mais 1. Então, esse mais 1 daqui eu vou cortar com esse menos 1. E eu vou fazer a conta só do menos 8 com mais 7. Menos 8 com mais 7 é uma dívida, né? Eu estou devendo 8, só tenho 7 para pagar. Vou ficar devendo 1. Então, menos 1 raiz cúbica de 7. Menos 1 raiz cúbica de 7.